Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou continuar a falar um pouquinho mais sobre como a minha coleção começou, mostrando aqui 25 modelos Rei na escala 1:66. Os carros são muito interessantes, são verdadeiras relíquias hoje em dia e fizeram parte e fazem parte da história da minha coleção. Então fique ligado nesse vídeo comigo até o final. Não se esqueça também de clicar no like, de compartilhar, clicar no sino também para as novidades e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Então, bora pro vídeo e dar uma olhada nesses modelos que estão aí. Antes de mostrar os carros todos, eu quero apresentar uns detalhes que são bem interessantes e que são inerentes a essa coleção Rei. Em primeiro lugar, a questão da escala, que esses carros eram todos feitos na escala 1:66, então são um pouco menores do que 1:64, já que eles são 66 vezes e não 64 vezes menores que os carros originais. E umas outras características que eles tinham na época, que eram, por exemplo, este display de plástico transparente, aqui uma espuminha para o carro ficar em cima, essas rodas com calotas que eram comuns a todos os modelos, além de umas outras características que a gente vai ver nessas caixinhas. Eu vou mostrar de um só, porque essas informações, essas coisas são todas meio repetitivas, então não vale a pena a gente ficar explorando todos eles, senão vai ficar um vídeo muito longo. Um outro detalhe interessante também é que são todos modelos europeus, são alguns famosos para a gente, outros nem tanto, como é o caso desse modelo. Um detalhe aqui da caixinha, né? Tirando a tampa, o carro aqui fica em cima dessa espuma, o modelo realmente é menor do que o que a gente conhece, e embaixo dessa espuma costumava vir um mini catálogo com fotos dos carros. E aqui embaixo algumas informações sobre o carro. Então, por exemplo, uma coisa que eu achava bem interessante é que falava a respeito da potência, velocidade máxima, o tipo do motor, nesse caso 4 cilindros, cilindrada do motor, quantas RPM ele atingia, né? Quanto ele atingia, ele tem 80 HP a 5.200 RPM, e o tamanho do carro, né? Isso é bem interessante, porque justamente para conferir escala, você divide esse valor em milímetros de 66, e aí, conferindo com o comprimento do carro, você consegue ver se a escala está certa ou não. Então ele tem o comprimento e a largura, que são as duas formações mais básicas. Interessante é que era vendido como miniatura, né, pela Brinquedos Rei na época, que era na verdade licença da Schuco alemã, e eram iguaizinhos aos Schuco alemães. Então era um produto bem interessante. Aqui está o primeiro deles, que é o Opel Ascona, que era na verdade o nosso Monza. Essa é a geração mais antiga dele. Como a gente pode ver, tem a traseira que lembra um pouquinho a traseira da Marajó, e a frente lembra um pouco a frente do Opala, né? Se nós formos dar uma olhada nas linhas, elas são bem parecidas com as linhas do Opala de 75 até 79, né? Lembram de leve, assim, embora seja um carro mais compacto. Esse carro sempre me chamou a atenção, eu sempre gostei de station wagons, né? E eu acho bonito o carro verde também, essa cor verde metálica é bem interessante, bem atraente. O carro tem umas linhas legais, tudo. Ele tem algumas falhas de molde, como dá para ver aqui nessa janela lateral, e também perto da tampa aqui na traseira, que parece que foi desbastada um pouquinho mais do que deveria, né? Mas é uma questão de produção, mas a qualidade do acabamento não é muito diferente dos Schuco alemães, né? Ele é um carro que tem um detalhamento bom, mas tem algumas coisas que são comuns a todos os modelos. Todos os modelos têm esse tipo de roda com calota e todos os modelos têm esse tipo de painel, que é só uma pecinha de plástico com o volante. E todos eles têm alguma parte móvel, né? No caso dessa Opel, a tampa traseira que abre, e no geral o carro é bem reproduzido, tem um detalhamento bastante aceitável, bem interessante. Uma outra Opel, né, igualzinha àquela, só que essa está com um acabamento melhor, não tem aquelas falhas de molde que a outra tem, e tem esse adesivo na porta e o verde dela é um pouco mais vivo. Mas no geral é o mesmo carro, inclusive eles soltaram, né, variações de cor dos mesmos carros, aqui com a tampa traseira aberta,
O interior do carro é relativamente bem feito, são peças simples. Quando eu for mostrar um vídeo de restauração de outros modelos, a gente vai poder ver esses detalhes melhores. Mas assim, são basicamente o mesmo tipo de interior para todos os carros. Então, eles têm normalmente tipos de interior que variam com o porte do carro muito mais do que com o modelo do carro. Já que eu comecei a mostrar os Opel, um Opel Manta GTE, pretendo mostrar um carro desse na escala 1:18. É um carro bem interessante, é um esportivo alemão da época, né? Um carro bem de linhas bonitas mesmo. E essas linhas inclusive lembram do Chevrolet Cavalier americano, né? É um carro mais ou menos do porte do nosso Monza, é um 4 cilindros que teve várias motorizações ao longo da vida dele, né? Um carro bem bacana mesmo, inclusive tem um filme alemão que chama Manta der Film, que fala sobre um jovem lá que queria um Golf GTI, mas na época acabou ganhando um Manta e tinha uma certa rivalidade entre um e outro. É um filme meio pastelão alemão dos anos 80. Filme interessante, inclusive. É meio bobajol, mas é um filme interessante para quem gosta de carro. Nesse caso, o carro tem as portas que abrem, né? O volante ali dentro está feito com 3 raios, mas dá para ver que não tem um painel, não tem um detalhamento assim tão grande por dentro. É simples, mas não é uma coisa tosca, mal feita, comparado com muita coisa que a gente vê hoje em dia. Vamos dizer que é honesto, realmente. É um modelo que custava um pouquinho mais na época, mas era, assim, caprichado, interessante, né? O que às vezes deixava a gente meio perdido naquela época porque a gente não conhecia os carros que não faziam parte do nosso cenário. O que chama atenção é esse coelhinho da Playboy no adesivo do capô, né? Está um pouco solto, mas eu vou deixar o adesivo lá como ele está, porque afinal de contas é original, totalmente imaculado, né? Esse foi um outro que eu comprei, porque eu tive um desse que simplesmente se acabou e não sobrou nada para contar a história. Depois eu comprei quando eu passei a colecionar. Aí eu passei a cuidar mais dos carros, né? Esse carro chegou a ser um pouco brincado, mas como eu cuidava bem, ele está bastante conservado aí nos seus, vamos dizer, quase 40 anos de existência. Para quem conhece as minhas preferências por carros, deve mais ou menos imaginar que esse seja o meu modelo preferido. Na verdade é um dos, né? Porque realmente eu gosto dos carrões. E falando dos carrões, 2 modelos aqui do Opel Admiral. É um carro bem interessante, também feito pela Opel. Era um 6 cilindros, carro realmente grande, né, para os padrões alemães. Seria compacto para os padrões americanos, que é um carro mais ou menos do porte do Dodge Dart. Esse carro tem 4,9 metros de comprimento, então ele é mais ou menos o tamanho do Dodge Dart mesmo. É um carro sedã, de linhas bem retas, do jeito que eu gosto mesmo de carro. Ele tem uma aparência um pouquinho de carro americano. Aliás, os carros alemães têm essa característica de parecerem carros americanos levemente encolhidos, né? As linhas são muito parecidas. E esse carro me chamou muita atenção. Eu tenho um outro igual a esse dourado, que na verdade está sem a pintura, ele está bem acabado e ele vai passar por uma restauração, ele foi bastante brincado, então ele está sem os vidros, as rodas bem judiadas, mas o casco, o carro em si está inteiro, né? Então ele precisa realmente passar por uma restauração completa e é o que eu pretendo fazer, inclusive, num vídeo. Esses outros 2 eu comprei, que foram 2 variações. A primeira variação que surgiu foi esse dourado, e a segunda variação foi aquele cinza azulado, né? Que ficou bem bacana no carro mesmo. É um carro interessante. Interessante, inclusive, é que alguns modelos da Opel tinham patentes militares como nomes de modelos, né? Nesse caso, Admiral, que em inglês Admiral é almirante, tinha o Cadete, tinha o Record, né, que é o nosso Opala, e tinha também o Capitão. O que me chamou a atenção desse carro foi esse escape duplo, essa traseira com essa lanterna que lembra um pouquinho a lanterna de Dodge, né?
e no geral as linhas dele, inclusive esse teto solar, não era uma coisa de que eu gostava muito na época, mas fica bacana para um carro desse, que era um carro mais luxuoso. Mais um modelo alemão, que é o Audi 100 LS. Esse carro tem 4,60 m de comprimento, então vamos dizer que é do porte de um Santana, mais ou menos, né? O Audi, como algumas pessoas devem saber, tem esse símbolo dos 4 anéis, que significam as 4 empresas da Auto Union, né? Aliás, muita gente não sabe que Auto Union era a antiga empresa dos DKW, né? Os DKW, né? Que é Die Kleine Wunder, que era o que significava aquilo, né? Aqueles carros que faziam um barulho razoável andando pela rua. E este carro, ele é um sobrevivente dos que foram brincados, né? Inclusive ele tem até um retoquezinho atrás, por conta de um retoque que eu precisei fazer nele, e ele teve essa peça do interior que foi pega de uma sucata para trocar nele, porque a peça dele estava com o volante quebrado. Então eu cheguei a abrir esse carro, trocar. Uma coisa que é interessante desses modelos, eles não têm rebites, mas eles têm pinos que se encaixam no chassi. Então a carroceria tem um pino macho e o chassi tem um pino fêmea, um encaixe fêmea para esse pino. O lado positivo, você consegue desmontá-lo e montá-lo com mais facilidade. O lado negativo é que esse pino da carroceria se quebra com facilidade. E quebrou esse pino, você é obrigado a colar o carro se não quiser ficar com ele desmontando o tempo inteiro. Esse carro tem alguns pequenos lascados, mas como ele está bem original, ele está com tudo de fábrica ainda, né? Pintura de fábrica, eu vou deixá-lo exatamente como está. Talvez eu pinte o volante dele de preto para dar uma disfarçada, que esse volante vermelho aí não tem nada a ver. Mas fora isso eu vou deixá-lo bem original mesmo, que é como ele está, né? Aqui são os retoques que eu cheguei a fazer, justamente para deixar em destaque as lanternas, porque aquelas partes de baixo não seriam cromadas, mas seriam sim da cor da carroceria. Quando eu fizer a restauração dos outros modelos, eu pretendo fazer os detalhes nos modelos em que eu restaurar, porque aí eu quero sim restaurar, reproduzindo o máximo possível os detalhes dos carros originais. O Audi 100 Coupé, esse Audi Coupé é um modelo fastback, foi bastante vendido na época, né? Ele tem alguns defeitos ali nessa porta, como a gente pode ver, tanto o recorte da porta quanto umas irregularidades ali, mas isso é do metal mesmo. Esse carro está todo novinho, porque ele está praticamente zero, né? Ele já foi comprado numa época em que eu mais colecionava mesmo e não simplesmente brincava, então ele sempre ficou no display, guardadinho, só tirava de vez em quando para dar uma olhada, ainda não tinha o hábito de tirar fotos e filmar o carro, né? Esse carro é bastante interessante também, né? E eu pretendo ver se eu consigo um outro modelo desses para o acervo aí, né? Inclusive tinha uma cor que era mais azulada do que essa, né? E de preferência um que não tenha esses defeitos como esse da ponta do capô também, né? No geral é um carro bem interessante. Eu não era muito fã desse carro na época, achava inclusive que ele lembrava um pouco o TL, né? O modelo da Volkswagen. Mas hoje eu acho ele um carro bem interessante. Eu falei do Audi, que é um carro do mesmo porte dele, por que não falar do Passat também, que era um carro que existiu por aqui, um carro de que eu sempre gostei bastante. Sempre gostei dessas linhas retas do Passat, esse desenho do Giorgio Giugiaro, né, que eu acho que ficou bastante feliz. E uma coisa que me atraiu muito nesse Passat foi esse azul metálico, né, que juntou duas coisas de que eu gostava, um modelo de carro de que eu gostava numa cor de que eu gostava e com linhas também bem interessantes. Esse carro também, ele está aqui como Passat LS, mas para o nosso modelo era o Passat TS com essa frente de 4 faróis, né? Carro que dispensa comentários, porque afinal de contas todo mundo que é da minha geração ou gostou ou gosta do carro, ou já teve, ou tem vontade de ter um, né? Aliás,
por um acaso, foi o meu primeiro carro, né? Não esse modelo, mas um modelo um pouco mais novo. Outro carro bem interessante também, Volkswagen Scirocco. Eu já mostrei um modelo desse na escala 1:18, então só dá uma procurada aí nos meus vídeos que dá para ver um modelo feito pela Revell, que por sinal tem detalhes muito bons. O Scirocco a gente vê que é um carro bem parecido com o Passat, é um carro que continua em produção até hoje, é bem espertinho, bem veloz, e para nós serviu de inspiração para o nosso Gol, né? Embora ele fosse um carro bem superior ao Gol. Esse carro é também dos anos 70 e uma cor também bem bonita que me atraiu bastante na época. Esse foi um pouco mais brincado que aquele Passat, mas também está bem novinho, bem conservado. Inclusive o volante dele é muito parecido com o volante original do Scirocco, né? Nesse caso a Rei caprichou um pouco mais. Um outro Volkswagen que eu também acho bem interessante é o K70. Esse carro eu acabei fazendo um pouco de lambança nele aí com esses cromados em volta da janela. Então eu vou dar uns reparos nisso, né? Esse já foi um modelo um pouco mais brincado, embora fosse de uma época em que eu já estava mais preocupado em manter os carros, né? Então não foi brincado até a exaustão, teve só algumas customizações infelizes da época que podem ser desfeitas sem grandes problemas. E nesse caso, esse carro foi de uma segunda variação de cor com esse azul que parece um pouco aquele azul Los Angeles, né, do Voyage Los Angeles dos anos 80, né? Que é uma cor que eu particularmente acho cansativa, né? Se você tem um carro dessa cor, depois de um mês com o carro, você não aguenta mais olhar para ele, né? E também acho que envelhece um pouco o carro. Mas o interessante é o desenho do carro. O desenho dele lembra um pouco o Santana, embora ele seja um pouquinho menor. Ele é um carro um pouco maior que o Passat, como se fosse uma espécie de Passat 3 volumes, né? Parece um pouquinho. Me chamou a atenção desse carro foi que eu vi numa revista dos anos 70, que era uma Motor Trend New Cars 72, 73, eu não lembro exatamente se era 72 ou 73, porque eu tenho as duas, que é uma das referências que eu consulto, e mostrava como importados o K70 como uma das opções que iriam ser importadas nos Estados Unidos, né? Mostrava um carro desse com a quantidade de malas que você levava no porta-malas. Realmente me chamou a atenção porque o porta-malas dele era bem amplo mesmo, então ele era um sedã bem funcional, um sedã de 4 cilindros. Primeira vez que eu vi esse carro foi numa cor dourada, inclusive eu tenho um dourado que está bem surrado já, que eu comprei usado num lote, na verdade, e logo logo ele vai entrar para uma restauração. Aquele lá eu já quero detalhar melhor. Esse eu vou deixar exatamente como está, talvez só desfazendo um pouco das chunarias aí que eu acabei fazendo. Já que eu falei de modelos alemães, né, da Volkswagen, continua com esse Porsche, que é um Volkswagen Porsche, na verdade, porque era um Porsche com mecânica Volkswagen. Esse modelo também foi bem brincado, dá para ver que ele tem um trincadinho ali no para-brisa, tem umas falhas de pintura, mas aí são de fábrica mesmo, e não é realmente o meu carro favorito, mas era bem interessante. Uma coisa que era um pouco frustrante desse carro na época é que, apesar do design esportivo dele, era aquela mecânica fraca, refrigerada a ar da Volkswagen. O motor, inclusive, era central. E eu lembro que existia uma tampa aqui que abria aqui atrás desse vidro traseiro para poder ter acesso ao motor, né? Um carro para 2 passageiros só, um carrinho bem compacto. Chamou a atenção na época, nos anos 80, na novela Roque Santeiro, quando o senhorzinho Malta deu um carro desse de presente para a Matilde, lá, dona da boate na cidade, né? Então, quem é da época provavelmente vai se lembrar dessa cena, né, que deixou a viúva porcina simplesmente louca da vida por causa disso. Eu nunca fui muito fã de supercarros, mas o Porsche Carrera é um carro que eu sempre achei bastante interessante, apesar da mecânica refrigerada a ar e traseira, né, que não é realmente a minha preferência, tanto que é uma das coisas que me desanima um pouco no Chevrolet Corvair, apesar de eu gostar do design daquele carro, o fato dele ser motor traseiro refrigerado a ar realmente não me atrai. Esse carro
Eu achei que ficou bem legal nessa escala, nessa cor, né? E o desenho do carro também é legal. O Porsche Carrera é um dos carros esportivos alemães que me atrai bastante. Apesar, como eu digo, apesar de eu não ser fã desses carros, o Porsche é um carro que eu respeito bastante. Isso aí ficou bem interessante. Continuando aqui nos alemães, um dos meus carros alemães preferidos, né? Para dizer, talvez o meu carro alemão preferido, que é o Mercedes, né? Eu gosto muito dos sedãs e esse é o Mercedes 200. Quando foi lançado esse modelo eu fiquei louco para ter. O primeiro que eu tive foi um cinza exatamente igual a esse cinza escuro que está aí. E só que ele simplesmente já não tem mais nada que tenha sobrado dele para contar a história. Só algumas peças mesmo que eu devo usar para restaurar um outro que está num estado bem deplorável também, que eu comprei também num lote de carros para restaurar, né? De alguns modelos, inclusive desses da Rei antigos para restaurar. Este cinza e este prata, o prata foi uma variação mais nova, inclusive teve uma variação branca também do Mercedes 200 que ficou bem legal. Foram modelos que eu comprei depois, também novos, né, de estoques antigos, e foram preservados desde novos aí na coleção. Então, comigo há quase 30 anos, né? Então, são assim novinhos, originais, desde quando foram comprados. Então, são verdadeiras relíquias hoje. O primeiro Mercedes que eu tive dessa coleção foi o 250 CE. Esse aí é dos anos 70, né? Carro bem interessante, inclusive eu tenho um, se não me engano, 280 na escala 1:18 para mostrar nos vídeos aí nas próximas análises que eu vier a fazer. Esse carro tem linhas muito bonitas mesmo, inclusive eu acho até as linhas dele mais bonitas do que a do sedã, porque ele é mais largo, mais encorpado, com o teto mais baixo, né? Então ele tem aquela cara de carro de luxo pessoal, como era o caso dos Lincoln Mark II, Mark IV, o Cadillac Eldorado e outros carros da época. Esse carro é feito numa cor bronze, que realmente fica bem bonita mesmo. É uma cor que parece um pouco ouro velho, né? E ficou bonita nele, com os cromados também todos novinhos, né? Porque esse carro também foi muito pouco brincado. Ele já foi numa época em que eu estava praticamente mais colecionando mesmo. Então ele tem alguns pequenos lascados na pintura, vão ficar exatamente como estão. Eu estou com outro desses também que está bem velho, que vai ser totalmente restaurado, provavelmente eu faça outra cor. E ainda tem o primeiro desses que eu tive, que eu na época inventei de fazer conversível, né? Agora eu vou ter de desfazer a porquice que eu fiz. Vamos ver se eu consigo reconstruir um teto para ele e restaurá-lo e customizá-lo para ele ficar bem próximo do carro original. Vamos ver o que eu consigo fazer. Fique ligado aí nos próximos vídeos para a gente ver o que vai sair dessa aventura. Esse é o meu Mercedes favorito e provavelmente o mais brincado de todos, que é o 450 SE. Ele está ainda com a pintura original. A pintura no geral está boa, tem poucos lascados, né? Se for ver que ele já foi bem brincado, que ele já é bem velho da coleção, e ele tem assim alguns pequenos desgastes mesmo, mas no geral ele está bem original, está mantido como ele era desde zero, né? Está bem conservado, vamos dizer assim. É um carro de que eu gosto bastante, inclusive eu mostrei um na escala 1:18, feito pela Revell, né? Um preto, muito bacana. E esse eu não tenho mais nenhum outro. Eu pretendo adquirir algum outro, talvez dessa mesma cor, talvez de outra cor aí para o acervo, né? É um carro que me atrai bastante e em breve eu pretendo mostrar em outras escalas também esse carro. É o meu Mercedes favorito, né? Esse aí é um V8. Um outro Mercedes bem bacana também é o 350 SL. Esse é o 350 SL Cabrio. O interessante é que ele tem o volante que reproduz bem o volante do Mercedes, em vez de ser aquele volante mais simplão mesmo. As linhas dele estão bem representadas, ele está muito bem feito. Inclusive, eu acho esse Mercedes muito superior em detalhe, em acabamento, em desenho do que aquele que é feito pela Matchbox. Inclusive tem um que tem uma capota de plástico
que simula a capota de lona, é uma capota que eu acho simplesmente horrorosa, né? Um para-brisa muito vertical, grosseiro demais para o carro. Bom, mas também o Matchbox na época era mais um brinquedo do que um item colecionável. Esse Mercedes é bem interessante, ele também está bem novinho, foi comprado zero, está zero aí até hoje, né? Tem só aquela lascadinha no paralama direito, mas isso foi provavelmente algum manuseio aí que aconteceu nele, ele vai ficar mantido e guardado do jeito que ele está. Eu tenho ainda o outro original que foi exaustivamente brincado e está aguardando a restauração também. Está numa situação bem complicada, mas eu pretendo restaurá-lo e deixá-lo brilhando novamente. Agora um outro Mercedes bem interessante, pouco conhecido, que é o C111. Esse Mercedes teve aquele motor Wankel, que era o motor rotativo, né? Que foi usado depois no Mazda, e era um carro que tinha um desenho bem parecido com o DeLorean, inclusive as portas estilo asa de gaivota, que nesse caso abrem, né? São bem interessantes, elas não ficam abertas, mas abrem e fecham corretamente. E o carro foi feito exatamente nessa cor laranja, só as rodas que eram diferentes. Esse carro me chamou bem a atenção, é o segundo Mercedes desse que eu tenho. O primeiro simplesmente se desintegrou, mas o segundo está aí, zeradinho, para ser um testemunho, né? Eu comprei esse carro porque achei o modelo interessante. Na verdade, não é um carro que eu teria, né, mesmo que ele fosse produzido em larga escala. Pelo que eu conheço muito pouco desse carro. Aliás, se você tiver informações dele, coloque aí embaixo nos comentários. Mas foi um Mercedes que me parece que não vingou, não deve nem ter sido produzido, só deve ter sido uma pré-série ou protótipo, alguma coisa do tipo. Mas a concepção dele é basicamente a do DeLorean, né? A diferença é que o DeLorean tinha um motor mais convencional e esse era um motor Wankel, que é aquele motor de câmara rotativa. Ainda no Mercedes nós vamos para a concorrência, que é o BMW. Esse é o BMW 2500, sedã também concorrente do Mercedes. Esse foi também um pouquinho brincado, não muito, mas tem uns pequenos descascados na pintura, mas no geral está bem preservado. O cromado ali das rodas está um pouco gasto também, mas se for levar em conta que é um modelo que já está há mais de 30 anos aí comigo, né, tá chegando, quase batendo nos 40 anos, ele está realmente muito bem conservado. Esse BMW é um sedã que é bem quadradão, típico dos anos 70 mesmo, né? Muitos dos mais jovens não conhecem aqueles BMWs com um desenho mais inovador que tem hoje em dia, aquele desenho mais arredondado, né? Mas nos anos 70 era um carro bastante cobiçado, nos anos 80 inclusive, né? E está bem feito também, um carro bem interessante. Um outro BMW interessante é esse 2000 Ti, né? Inclusive eu chamava de BMW com cara de Fiat, né? Porque o desenho dele lembra um pouco o desenho do Fiat 147. E é um carro esportivo bem interessante, um hatchzinho bem legal, bem espertinho, né? Inclusive existe um modelo desse na escala 1:18, feito pela Mini Champs, que eu ainda não tive coragem de adquirir, porque realmente o preço é muito salgado. Mas esse modelo tem um desenho bem legal. Ele foi bastante brincado, tanto que ele está com um adesivo um pouco gasto ali na porta direita, está com os cromados gastos, tem um lascadinho ali no para-brisa e a pintura também tem alguns ralados, mas também, como ele está relativamente bem conservado e bem original, vou deixá-lo exatamente como está. Não pretendo mexer nesse carro mesmo, porque eu tenho uma fila de coisa para restaurar, então não é prioridade mexer nas coisas que estão originais. Você também tem a tampa traseira que abre, como é o caso da Opel Ascona, né? Carro bem bacana mesmo. Quem me conhece sabe que eu não sou fã de carro francês, mas esse Renault 16 eu sempre achei interessante, né? O Renault R16 também foi bastante brincado, né? Tanto que ele está um pouquinho lascado da época. Essa era uma variação de cor do carro, porque ele foi primeiro lançado num dourado.
Eu devo ter um desse dourado aí para restaurar, não tenho certeza, preciso dar uma olhada lá na fila de espera, que por sinal é bem grande. Mas ele está bem preservado também e eu vou também deixá-lo do jeito que ele está, né? O carro tem essa grade com esse V na frente, com esse desenho que lembra um pouco a divisão que existia no primeiro desenho do Corcel. Aliás, o nosso Corcel nasceu do Renault 12, né? Quem pesquisar na internet o Renault 12 vai ver da onde veio o desenho do nosso Corcel Sedan, que eu particularmente acho que ficou muito melhor do que o desenho do Renault. Então, mais um carro aí estrangeiro, nesse caso um francês que hoje eu abomino o carro francês. Mas esse aí até que eu acho interessante. Um outro Renault, né, o R17, é um carro que me chamou bastante atenção quando eu era pequeno, porque eu tive um desse da Matchbox, que me lembrava na silhueta, no desenho, o Passat, né? Embora tenha essa janela com essa curva na lateral, que lembra mais a curva da janela do Audi, né? E essas guelras aí de ventilação na lateral. Mas é um carro que tem um desenho até interessante, né? Hoje não é um carro que eu compraria para coleção, mas vai ser mantido aí, porque afinal de contas é o original desde a época, né? Tem essa pintura mais fosca tanto no teto quanto na tampa, né? Isso veio de fábrica mesmo, é uma espécie de um marrom fosco. E ele está bem, com a pintura bem lascada, bem judiada, com o para-brisa trincado também. Ele está com uma fita adesiva até em cima desse para-brisa, mas também está relativamente preservado, levando em conta a idade dele e o quanto esse carro já foi brincado quando eu era criança. O primeiro modelo que eu tive dessa coleção foi o Ford Granada, que é esse modelo que está aí, mas não este carro, que este é uma segunda versão que eu comprei do Ford Granada num azul metálico. O meu era um azul clarinho e está totalmente destruído. Eu vou tentar salvá-lo de alguma forma. Eu tenho um outro também que precisa de restauração e um outro que está em condição razoável, guardado numa outra caixa por aí. Esse carro me chama bastante atenção, porque ele tem umas linhas bem bonitas, né? E o que me chama a atenção desse carro é que a frente dele lembra dos nossos Opalas dos anos 80 e as lanternas traseiras lembram as lanternas do Corcel de 75 até 77. O desenho da lateral dele lembra um pouco o desenho de carro americano, e eu me lembro de ter visto um carro desse no filme Maratona da Morte, que era o Marathon Man, que foi com o Dustin Hoffman, e existia uma cena em que deixavam um carrinho de bebê com uma boneca, uma bomba dentro, do lado, na calçada do lado de um carro desses, e para tentarem matar o irmão do Dustin Hoffman, que era um político, né? E ele escapou da morte, apesar da bomba ter explodido, não afetou o carro nem nada, ele estava dentro do carro ao lado disso. A primeira vez que eu vi um Ford Granada foi uma perua feita pela Sicu. Eu tenho inclusive uma que foi restaurada e uma outra também que está ainda original e que eu pretendo mostrar numa outra ocasião, só que é numa escala um pouco maior. Ela lembra um pouco a Caravan, só que é 4 portas. É um carro bem interessante, um carro cujas linhas eu gosto bastante. Ele é um carro de 4,5 metros, então é quase 4,60, é aproximadamente quase o tamanho de um Del Rey, mais ou menos. Mais dois modelos da Ford, o Capri 2, que é o vermelho, e o Capri RS, que é o azul. O azul é mais antigo um pouco, e é um carro que tinha mais ou menos o porte do Maverick, tinha motor de 6 cilindros em V, como opção, um carro tração traseira, esportivo alemão da época. Ele foi lançado, inclusive, nos Estados Unidos como Mercury. Então ele manteve o nome, mas era conhecido como Mercury. Esse carro é bem interessante. O azul, como a gente pode ver, foi bem brincado, né? Porque era um carro, inclusive, de corrida, tudo. Mas ele até que está bem inteiro. Eu tenho mais dois aí, um que está em restauração e o outro que vai começar a ser restaurado, que está bem detonado, bem judiado mesmo, que eu também comprei já nessas condições. Agora esse
A azul já está comigo há uns 40 anos, o vermelho é mais novo e foi comprado numa época em que eu comprava só para colecionar mesmo. Então são carros bem interessantes. Eu tive um vermelho desse logo no começo, mas também não sobrou nada dele que pudesse contar a história. Mais um relance aí dos dois Capris, né? O 2 que é mais novo, com os faróis retangulares, e o outro, o RS, com os faróis redondos ainda, que foi uma versão inclusive feita pela Matchbox, mas com farol retangular, mas com essa mesma linha de carroceria. Algumas linhas do Capri RS a gente pode ver naquele escorte que apareceu no filme Velozes e Furiosos, que lembra um pouquinho o Chevette, e também alguns recortes de linhas a gente consegue ver nos nossos modelos do Corcel da época, né? Os nossos carros, aliás, da Ford foram bastante inspirados nos carros alemães. Eu não vou avaliar esses carros, porque afinal de contas o objetivo deles não era fazer uma avaliação, mas contar um pouquinho mais da história de como a coleção começou. Esse aí é mais um capítulo, né, que foi quando surgiu essa coleção e eu fiquei realmente bem entusiasmado com todos esses modelos, né, com essa caixinha de acrílico, essas rodinhas cromadas, que eram coisas até bem inéditas na época. E aí eu continuei com a maluquice, tive vários modelos desses que infelizmente não existem mais, outros que estão hoje para restauração, e aí uma nova remessa de modelos mais novos que eu consegui preservar e hoje são aí relíquias do acervo. Então eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as visualizações, as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Comente aí embaixo o que você achou dos carros, do vídeo, se você tem ou teve algum modelo desse tipo. E se você, por um acaso, não conhecia a marca Rei, que foi bastante famosa, principalmente nos anos 80. É isso aí então. Aproveite também para clicar no sino para as novidades, deixar seu like e também não se esqueça de próximos vídeos que vêm por aí. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.